Goiás se preparando. Eu falava no F62 Notícias o seguinte: o clássico tá perdido. Acabou. Se você for ganhar, vai ganhar outro. Esse da agora não ganha mais, não. Já passou, já o que tinha que escutar, escutou. O que o Goiás precisa é reagir rápido agora. Porque cada derrota agora, ela potencializa a derrota no clássico, porque foi o Vila que desandou o Goiás, né? Se perder para o América, é por causa do Vila. Se perder para o Botafogo, é por causa do Vila, que está até hoje lá. Então, eu imagino que o quanto antes o Goiás se recuperar, melhor. Para o Goiás era muito bom que esse jogo contra o América fosse domingo de tarde, né? Passado, esse que passou, para jogar o quanto antes possível e já tirar essa situação, né? Mas e para ganhar esse jogo? Você acredita, Carlão, que o Mancini, a sua comissão técnica, eles vão conseguir colocar um Goiás muito vivo, muito disposto para esse jogo contra o América? Porque esses dois jogos que o Goiás tem em casa agora são aqueles jogos que você não pode perder ponto, né? Qualquer coisa abaixo de 6 é ruim. Antes de te responder, deixa eu dar um abraço pro meu amigo aí, ó, o Orkut Grão. Ele que é o Pedro Ribamar. Estivemos juntos aí sexta-feira na TV e na rádio, lá na Band News, comentando. Cabra bom, viu? Pensa num caboclo inteligente que eu conheci sexta-feira passada, comentando aí sobre o Vila Nova, é lógico. E, ô Pedro, mas foi rápido demais, não foi? Eu fiquei batendo nessa tecla aí de que quando o juiz apitasse, o Goiás era líder de novo, né? Porque aí já tava 0-0. Mas não deu tempo nem de respirar, bicho. Essa aí vai ficar pra história, viu, Pedrão? Mais um abraço pra você, tudo de bom. Gerli, cara, eu nem sei mais o que eu falo, sabe? Porque eu tô assim tão... Recebi ligações hoje, mensagens de torcedor, falando assim, ó, de desânimo, sabe? Desânimo pela postura dos jogadores. Vamos ver quem amanhã vai vir aparecer na entrevista coletiva que vai ter amanhã às 8, né? Mas assim, Vamos ver se nós somos hoje... bons de palpite, Carlão. Cada um tem direito a um palpite. Então tá, então vamos. Primeiro você faz seu comentário, quando você terminar seu comentário, Isso. cada um já vão pensando, vocês aí, quem será o escolhido para essa coletiva do Goiás amanhã lá no eu já vou falar primeiro, já vou terminar o Edinho comentário Pinheiro. e já falar, porque senão vocês vão tomar meu palpite. É o seguinte, Tá bem. a gente tá muito desanimado. Passou ontem na Live Verdão, não sei se a Lívia estava acompanhando um pouco. Falei, hoje é o dia de bater, de chorar, de xingar. Depois é voltar para o campeonato, né? Mas isso é um pensamento nosso. Agora, o que eles transparecem para nós é que é complicado, sabe? É que desanima a gente, né? Eu acho que eles vão jogar, igual você falou ontem, Geli, de novo, sem muita preocupação, só que aí vai da qualidade, aquela história do carro bonito e o carro meio feio, né? Mas assim, eu ainda estou muito cético com relação ao comprometimento desse pessoal, né? E prevejo aí que eles vão talvez sentir um pouco, porque com certeza a torcida do Goiás, que já é impaciente por natureza, vai dar no primeiro erro de bola, no primeiro erro de passe, vai começar a pegar no pé, fazer uma vaia e tal. E aí eu quero ver como é que esses caras vão se comportar. E eu tenho medo, cara, de estar na mão de uns caras que não precisa de muitos, né? Não tô falando de todos, mas é porque ali a gente sabe quem é, tem certeza que tem brilho na cara, né? A gente fala do Tadeu, do Juninho, do próprio Diego Caio, que é novo, né? Do próprio Anselmo, os caras querem, mas tem outros caras que a gente vê que não tem, né? E aí tá essa rusga aí com relação ao Messias. A gente não sabe o que o Mancini vai inventar, porque não temos Anselmo Ramon no ataque, aí é um quebra-cabeça danado, porque o normal a gente sabe o que seria, mas não sabe o que o Mancini vai inventar dessa vez. Então tá todo mundo assim meio com o pé atrás. Eu, pelo menos, estou com o pé atrás, né? Tem algumas pessoas aí concordando comigo, mas eu não sei o que vai acontecer, não. Vamos esperar essa entrevista do Andrina amanhã, né? Vamos esperar essa coletiva de imprensa do Andrina amanhã cedinho e ver o que repercute aí durante a semana,
É porque eu acho muito difícil alguém aparecer ali, sabe? Alguém mais para cima um pouco. Eu acho muito difícil. Mas seu palpite? É meu palpite, Algum acabei de falar. oficial, né? É o seu palpite. Ah, Eu falei, ué, Para você vamos vai ser o esperar a entrevista Andrino? coletiva. Vamos esperar a coletiva de imprensa amanhã do Andrino. sim. Então, Meu mas palpite é o Andrino. o Goiás vai levar algum jogador, né? O Goiás vai levar algum jogador, né? Eu Não imagino. sabe. Não sei. Para essa coletiva, eu penso que será um jogador, né? Pode ser que o Andrino esteja junto. Acho até provável, mas eu imagino que seja um jogador nessa de amanhã. Eu tenho até meu palpite aqui de qual jogador eu penso que vai estar nessa coletiva amanhã. Para mim é o Juninho. Acho que o Juninho é o jogador que a comissão técnica, que a assessoria vai levar para esse jogo. Qual que é o seu, Ana? Então, fiquei pensando aqui. Os dois palpites são bons. A gente vai fazer interpretação de mensagem de texto de assessoria de imprensa aqui agora. É porque no convite, né, para a entrevista que vai acontecer às 8 horas da manhã, não tem o nome do entrevistado. Geralmente, o Fernando Lima coloca. Por exemplo, aqui na do... O último que falou, entrevista coletiva com o zagueiro Messias no CT Edmo Pinheiro. Agora aqui só teremos entrevista no CT Edmo Pinheiro. Eu acho que ainda estão definindo. Se ainda estão definindo, eu não vou na do Carlão que o Andrino vai falar. Porque se o Andrino fosse falar, já estaria aqui que seria ele. Então, aí o Gerli já roubou meu palpite do Juninho. O Tadeu, desde o jogo contra o Operário, não fala. Inclusive, foi uma observação do nosso repórter, Patrick, muito bem observado, que o Tadeu, capitão do time, não falou contra o Operário, não falou na derrota para o Vila. Tem um vídeo, né, Gerli? Nós até temos esse vídeo, que tem um repórter chamando o Tadeu para dar entrevista ali na zona mista e ele passa reto. Então, não acho que vai ser o Tadeu. Vai jogar o Messias e o Tite nessa latada, que seriam outros líderes do elenco? Então, vamos... Talvez o Wellington Rato. Ou o Anselmo suspenso não faz sentido. Juninho ou Rato. E para você, Gader, dê seu palpite, para a gente fechar a nossa rodada palpiteira. Eu acredito que... Eu ia falar antes da Ana comentar, eu acredito que poderia ser o Wellington Rato também. Até porque o momento é o seguinte, o Wellington Rato em campo, em si, na sua função, não tem participado muito. Mas eu vejo ele como um jogador que é como se fosse uma referência. Foi uma das melhores, assim, em nome, né, vamos colocar, foi uma das melhores contratações da janela do Goiás. Então é aquele jogador que vem com uma certa importância e uma certa responsabilidade. Então eu colocaria ele para falar, para conversar, até para ter aquela história de dar a cara a tapa, sabe? Porque é o jogador que precisa às vezes responder uma pergunta sobre seu rendimento, sobre o rendimento do time, sobre a expectativa. Então talvez fosse uma boa opção. Mas eu não sei exatamente se vai ser, né? Que nós estamos fazendo uma aposta, mas eu iria de Wellington Rato, para ser sincero, sabe? Deixa eu só. Isso aí. Amanhã a gente vai ficar sabendo. Aliás, hoje ainda a gente já deve ficar sabendo. Sim, Carlão? Só duas coisas. Primeiro, responder o Sandro Machado. Sandro, eu analiso um pouco com os bastidores que a gente tem. A gente tem um pouquinho mais de informação, entendeu? Então, quem me conhece aí sabe que eu sou muito otimista, né? Por natureza. Eu nunca postei que o Goiás ia perder, nem se jogar contra o Paris Saint-Germain. Mas eu, infelizmente, a gente fica sabendo de algumas coisas que talvez não esteja tão claro aí para todo mundo, né? E não é só pessimismo, como disse o Flávio Targino aí, entendeu aí a situação. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Vamos refletir mais um pouco sobre isso. Essa entrevista de amanhã, para que trazer o Rato? Primeiro, o Rato ele não tá jogando na posição correta dele já faz tempo. O Mancini já tá prejudicando o futebol do Rato já faz tempo, porque o Rato fica jogando no lugar errado.
Agora, vamos pensar, para que trazer o Rato amanhã, gente? Se for um jogador, por que não o Messias para poder tentar limpar a barra dele? Mas só se tiver uma assessoria. o Messias de porque novo. assim, Pelo amor se tiver Deus, uma Carlão. assessoria, tem que ter uma assessoria de imprensa para que passe orientações até para o que o Messias vai falar. Porque aí não, sim, mas aí tudo bem. Eu tô fazendo uma conjectura do qual sentido faz trazer o Tadeu agora? Ele vai falar de quê? Da derrota que ele nunca perdeu, que ele nunca ganhou do Vila, só ganhou uma vez? Então não tinha que ter coletiva. Não, mas a coletiva, cara, se esses caras vier pra coletiva amanhã e não for para responder o Hugo Jorge Bravo, não for para responder Policarpo, Romário Policarpo, que falou titica de galinha lá. Então, melhor, eu concordo com você, Ana. É melhor não ter coletiva, pô. Se não for assim para falar por que tá fazendo invencionismo. Porque quinta-feira vai ter outra. A coletiva do Goiás amanhã, lógico que depender dos torcedores, né? Dos repórteres, das perguntas dos repórteres, eles é que pautam a coletiva. Mas eu acho que no que depender do Goiás, o Goiás quer falar muito mais do jogo contra o América do que contra o Vila. Mas para essa coletiva é quinta-feira que vai fazer coletiva pré-jogo. Ô, Carlão, assim, com todo respeito, se colocar o Messias lá, tem que ser assim, não é coletiva. Você entrega um papel para o Messias, aí você escreve para ele palavras mais agressivas, assim, que não fica muito meigo, que é do nível do tamanho dele. Assim, Messias, você não pode falar que o importante é 3 pontos. Messias, pede desculpas por ter levado 3 tapas no peito e ter ficado quieto. Fala que você tá passando por um momento ali de terapia e tal, acalmou seus ânimos. Sei lá, mas não dá, fica mal. Eu sei, Ana, mas pessoal, eu não acho que vá ser o Messias. Eu tô dizendo assim, se for para ser um jogador igual vocês estão especulando, por que ser um outro qualquer que não tá na pauta de nada, não tem nada para falar? Você sabe de quem tinha essa entrevista amanhã? Essa entrevista amanhã? Do Paulo Rogério assim, Pinheiro. Quem é? É o Paulo Rogério. Essa entrevista amanhã era pro Paulo Rogério. Mas, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Mas eu não acho que seja ele, né? Imagino eu também não, sim, tinha que ser, mas eu acredito que não vai. Não, deixa eu explicar uma coisa importante para vocês. Eu vou dar o meu ponto de vista pelo que eu tenho acompanhado, vamos dizer assim, pelo clima do Goiás. Essa entrevista de amanhã, essa coletiva de amanhã, a tendência é que ela seja para tirar esse foco do que aconteceu com relação ao clássico. Por que eu estou falando isso? Porque desde que iniciou o clima para o clássico contra o Vila, o Goiás tentou o tempo todo deixar o clima como o mais, vamos dizer assim, brando possível. O Goiás não veio para o enfrentamento contra o Vila. O Goiás veio para fazer assim, o jogo do Vila é só um jogo qualquer, o que acontecer, aconteceu, segue o passeio, o objetivo é o acesso. Isso aqui foi o que mais ficou na minha cabeça. Por quê? O objetivo, pelo que eu estou entendendo aqui, é que o Goiás não pegue esse clima de que a derrota para o Vila pode ser o diferencial para o objetivo do Goiás, que seria o acesso, ou briga pelo título, ou seja o que for. Então, eu estou esperando amanhã que seja uma entrevista para falar, por exemplo, do jogo contra o América, para falar sobre o planejamento para o resto ali, para falar sobre o treinamento, como é que tá, e quando o pessoal especular sobre o que aconteceu no Clássico, eu acho que o pessoal vai sair pela tangente. Seja lá quem estiver lá. Você pode contar com isso. Aí fica mais feio, Gader. E outra coisa, eu conheço 3 profissionais que vão estar lá. Eu não vou falar aqui. Quer dizer, eu posso falar, porque são profissionais experientes. André Rodrigues vai, André Rodrigues vai pela Rádio Band News, Edson Júnior vai pela CBN, o Seba deve ir pela TV Anhanguera, vai alguém do site Esporte Goiano, vai o Bessa da TV Serra Dourada, que é super experiente. Se eles fugirem das perguntas, eles vão ser moídos. Quem estiver, né, na mesa de entrevista. Esses repórteres são experientes nesse sentido e conhecem o Goiás. E até, Danilo, você falou, até respondendo aqui, o Goiás tem que agir com profissionalismo, o Carlão quer revanche da provocação. Não, tem que explicar por que escalou o Lucas Ribeiro.
dando de volante. Por que o Goiás fala mas que tem time... isso já morreu, Ana. Isso já morreu. O Mancini explicou por que ele escalou o Lucas Ribeiro logo depois do jogo. A gente não concordou, mas ele explicou por que ele escalou o Lucas Ribeiro. Não, mas foi um para exemplo, o Goiás agora, e aí aqui, assim, aqui nós podemos pensar como imprensa ou como instituição, né? Nós pensamos como imprensa, o torcedor pensa como torcedor, o Goiás pensa como instituição. Se eu fosse o Goiás pensando como instituição, amanhã eu queria falar do jogo contra o América. Porque o jogo contra o Vila, ele não tem mais nada de positivo para trazer para o Goiás. Nada. Para o Goiás, não. Ele pode trazer satisfações para nós. Mas para a instituição Goiás, já passou da hora. Já passou da hora. Tem coisas que tem que ser naquele momento, é o time que o pessoal fala. Sabe? Então, por exemplo, o momento do Goiás responder ao Vila, as falas do Vila, ele já passou. Isso aqui tinha que ter sido lá na segunda-feira, no domingo à noite, passou. Uma resposta agora é uma resposta de 72 horas depois. Já foi. Então, para a instituição Goiás, que já perdeu tempo, o prazo já passou, já morreu. Eu penso para o Goiás tem que viver agora é o América. É o que o Goiás pode fazer alguma coisa diferente. O clássico, o máximo que o Goiás pode fazer em relação ao clássico é tirar lições para outros momentos. Lições futebolísticas, vamos dizer assim, e lições administrativas. E isso o Goiás pode tirar do clássico. Mas em relação a qualquer coisa remoendo o clássico, ela não tem mais nada positiva para o Goiás. Quanto mais o Goiás remoer, pior fica. A minha avó, Orgina, falecida, ela dizia um negócio, e ela viveu muito, ela criou 10 filhos sozinha e fazia praticamente tudo dentro de casa. Ela dizia assim, ó, M, quanto mais você mexe, mais fede. Então já passou, sabe? O Goiás não tem mais lucro. Para nós seria maravilhoso. Olha, eu vou vir, eu vou responder, o Goiás vai pôr alguém lá que vai responder o Andrino, que vai responder o Hugo, que vai responder o Romário, que vai responder o Turra, o Thiago Pagnussá, e vai pôr fogo. Cara, que pautaça. A Ana vai subir o vídeo aqui, ele vai dar 10 mil visualizações. Maravilhoso. Mas para o Goiás agora, eu penso que quanto mais mexer com o clássico, pior é. Mas eu vou só para arrematar sem demorar muito. Eu não quero revanche, Danilo. Eu estou sendo coerente com o que eu venho falando há muito tempo, inclusive antes do jogo do Vila, né? E eu não acho que assim que já passou, porque muitas coisas já passaram, Gerli, mas tem coisa que você não pode deixar que antes tarde do que nunca. Você não pode deixar o Romário comparar a gente com bandido, né? Com presidiário e ficar por isso mesmo. A não ser que tenha coisas aí obscuras que a gente não com prefeitura, com coisas que a gente não sabe, né? Isso aí são coisas que você não pode deixar passar. Antes tarde do que nunca. Defender as cores do clube, né? Então não quero revanche. E aí o Danilo fala em profissionalismo, agir com profissionalismo. Meu amigo, profissionalismo, os caras não foram nem no jogo. Eles não foram nem no jogo, né? Para defender o time. Então, assim, se essa né, entrevista de amanhã for groselha, mais uma groselha, para falar do jogo do América, a terça, quarta, quinta, sexta, sábado, há 5 dias do jogo, né? Que vamos falar, e depois quinta-feira tem outra coletiva, né? Ou sexta, sei lá. Eu vou ficar mais uma vez, mais uma vez decepcionado, mas sem nenhuma surpresa, certo? Agora, ou então, sabe o que aconteceu, Ana? Você fala que eles não definiram ainda, pode ser esperando isso aqui, ó, esse tipo de repercussão, entendeu? Pô, vamos ver quem que a gente vai levar de acordo com o que o pessoal vai falar por aí, ó. Ainda tem o nosso, tem mais outros programas por aí, tem mais opinião ali, opinião aqui, aí pode estar decidindo mesmo. Isso aí eu concordo. Agora, levar alguém para falar do jogo do América, que vai ser sábado, que só o Mancini é o principal protagonista desse jogo de sábado. Principal protagonista. Porque é ele que vai decidir que invenção que ele vai fazer. Ô Gerli? Sim.
Eu sei que a gente está aqui, às vezes, até prolongando um pouco mais a discussão do Goiás, mas eu acho até importante, porque nesse momento eu entendo e respeito demais o sentimento do torcedor do Goiás. O torcedor, ele tem uma visão, uma postura, o calor do momento muito diferente dos gestores que hoje estão à frente do Goiás. Até os gestores que estão à frente dos rivais também. E existe realmente essa diferença. Eu entendo e respeito demais o Carlão querer ter uma resposta para uma provocação muito dura e às vezes até um pouco além, sabe? Além do que deveria. Como você mesmo falou, Gerli, eu concordo. Naquele vídeo eu assisti, né? O vídeo aqui do Futebol 62, que foi um tom acima do que poderia. Que houve o comentário do vereador. Então é natural que o torcedor queira, ele quer essa resposta, ele precisa dessa resposta, sabe? Mas aí eu vou muito no que você mesmo falou, Gerli, e que eu entro também até no que os torcedores aqui na live têm comentado bastante. Responder aquilo na coletiva talvez não seja o ideal para o Goiás nesse momento, porque é importante que o torcedor entenda qual é o objetivo do Goiás e o foco do Goiás. O foco do Goiás não é, apesar de ser importante, não era somente ganhar do Vila. Ganhar do Vila seria importantíssimo, seria fundamental, traria uma maior confiança, traria até um respaldo para o seu torcedor, porque vem de uma sequência muito ruim aí, né, nesse clássico. Mas o objetivo real do Goiás não é ganhar do Vila. O objetivo real do Goiás é o acesso. O objetivo real do Goiás é terminar a Série B entre os 4 primeiros. E, se possível, se houver a possibilidade de brigar pelo título. Esse é o objetivo principal. E como eu tenho visto a própria diretoria e o pessoal que está ali respondendo pelo Goiás terem esse certo afastamento desse clima de rivalidade, desse clima hostil que fica nos clássicos, como eu tenho visto esse afastamento, é muito provável que esse afastamento continue, por mais que o torcedor se incomode, sabe? Se é certo ou se é errado, a gente vai descobrir no final da temporada, quando o Goiás tiver terminado a 38ª rodada e tiver subido ou não. Se ele subir, eu tenho certeza que o torcedor vai esquecer esse negócio. Tenho certeza, não vai nem lembrar do clássico, sabe? E aí o que acontece? Eu vejo que é essa questão, sabe? Que foi tratado, inclusive, dessa forma antes do clássico. Por isso que o Messias estava com aquela postura de é só mais um jogo, não vai ter a pressão. Por quê? Porque vai perder para o Vila. O que acontecer depois é o que importa. O que acontecer depois, no final da temporada, é o que importa. Se vai ter o acesso, se vai ter o título, isso que vai importar. E é isso que o torcedor vai comemorar ou vai reclamar. Se o time tiver subido para a Série A ou não tiver conseguido. Se não conseguir, aí o pau vai cantar. Com certeza, o negócio vai ficar bem feio. E com relação ao que a Ana falou mais cedo, eu também acredito que os jornalistas que ali vão estar, eles vão aproveitar, eles vão malhar em cima disso. Mas eu tô contando pelo que eu tenho visto, eu tô contando com o pessoal saindo pela tangente. Vão ser respostas curtas, vão ser respostas bem simplórias, sabe? Eu tô contando com isso. Se for diferente disso que eu tô contando, vai me surpreender, sabe? Vai me deixar surpreso. Mas é o que eu tô esperando para essa coletiva. Gerli, prometo matar em um minutinho aqui. Olha... Cortou. Sim. Um minutinho, prometo. É que o pessoal tá pensando... O pessoal tá pensando muito que a gente tá só querendo uma revanche ou responder provocações do Vila. Não. Eu, como jornalista, ainda preciso de respostas sobre o que esse jogo desencadeou. Porque as vitórias estavam mascarando algumas situações que agora estão expostas. É só porque é 8 horas e eu moro na João Vai, gente. Eu não consigo chegar. Para eu chegar lá, eu tenho que sair aqui de casa quase 5 horas da manhã, 8 horas. Mas, enfim, se eu estivesse lá, a minha pergunta seria: se fosse o Andrino que estivesse na bancada, Andrino, o grupo está fechado. Você fala que não tem interesse em realizar mais contratações. Tá certo, o jogo contra o Vila passou, mas sábado tem um jogo contra o América, o Anselmo Ramon tá suspenso e ele não tem substituto. Por que o grupo tá fechado? Esse tipo de resposta que a gente precisa, que eu e o Carlão estamos falando. É nisso, nessa linha. Concordo, mas aí, Ana, assim, você concorda que já são questionamentos que não tem mais a ver com o clássico, né? Já é assim de vida que segue. Esse é eu acho a pergunta muito pertinente, mas ela é uma pergunta de vida que segue, né? Assim, é de agora
em diante. Sim. Por exemplo, por que nós estamos debatendo? E assim, eu achei esse debate aqui um dos melhores. Amanhã eu vou buscar outro computador, de amanhã não passa. Mas esse debate aqui foi um dos melhores que eu achei até agora aqui do F62 debate. Mas por que ele está acontecendo? É justamente por essa questão, é quando você perde o ponto. Sabe? Quando você não fala na hora que você tem que falar. Aquele vídeo que eu fiz do Romário aqui, eu fiz um vídeo jornalístico, da minha visão jornalística. Mas eu não podia ser o único cara a falar de... Entendeu? Eu não poderia ser como eu fui até agora, basicamente. Né? Eu fui o cara, nada. Como se fosse a coisa mais trivial do mundo. Por quê? Porque você perdeu o momento de fala. Aquilo lá, ou eu gravava naquele dia, ou eu não gravava mais. Se estava num dia ou outro, mas eu gravei aquele vídeo no domingo, se eu não me engano. Eu não estava respondendo ao Romário em nome do Goiás, eu estava falando de uma insatisfação minha como jornalista, né, naquele momento. Então, as coisas têm a hora. As coisas têm a hora de acontecer, tem um momento de acontecer. E a gente está debatendo aqui quem é o personagem do Goiás amanhã, porque ontem não teve. É por isso que nós estamos debatendo aqui quem é o de amanhã, porque o de ontem, o de anteontem não teve. Aí ele vai criar essa expectativa, que nem era para ter uma expectativa sobre uma coletiva do Goiás amanhã. Mas